Fala, navegantes! Enquanto eu tomo aqui o meu café, eu queria conversar com vocês sobre o filme Matrix. Para quem nasceu agora nos anos 2000, provavelmente vai entender pouquíssimo sobre o que eu tô falando agora, mas o filme vai ser feito, vai ter uma continuação, e é sobre essa continuação que a gente vai falar agora. Antes da gente falar sobre a continuação, é importante a gente entender um pouquinho do legado do filme Matrix, que marcou uma geração inteira, foi referência em lançamento de novas tecnologias de filmagem, ângulos, direção de fotografia, CGI, a história em si, o roteiro é fantástico. Para quem tem lá na casa dos 30 vai lembrar que o filme é de outro mundo. Ele pegou o universo cinematográfico, ele pegou toda a história do cinema e quebrou e reinventou o cinema, a forma da gente entender os filmes de ficção científica. Então vamos lá. O filme Matrix teve uma trilogia, teve o primeiro filme Matrix Reloaded, e teve um ali no meio do caminho, que eu vou ficar devendo para vocês. Eu tinha 11 anos mais ou menos na época que foi lançado. O filme foi lançado em 1999, foi um lançamento, na verdade, dos irmãos Wachowski, acho que é esse o nome, que era a Lana e Lily, dois irmãos fantásticos que produziram esse filme. E o filme veio numa trilogia. A trilogia conta a história de um cara chamado Neo, que foi protagonizado pelo Keanu Reeves. Esse cara mesmo, o cara que mataram o cachorrinho dele e roubaram o carro dele. Pra quem não sabe o que eu tô falando, ele acabou de lançar vários filmes que fez um sucesso estrondoso, que foram os filmes, deixa só eu confirmar, porque eu sou péssima de memória. O filme que levou inclusive o nome do próprio personagem foi o John Wick. Tá? Antes disso ele fez aquele outro filme, Velocidade Máxima, com a Sandra Bullock, mas o mais recente dele é John Wick, que foram 3 filmes também, salvo engano, 3 ou 4. Então, Keanu Reeves era o Neo nessa história, e o Neo era um cara que trabalhava na indústria de desenvolvimento de software, lá na década de 90, e que sempre achou que o mundo estava escondendo alguma coisa dele. E aí, nessa busca, vai não vai, um cara interpretado pelo Lawrence Fishburne, que era o Morfeu, vindo lá da terra original dos homens, entrou na Matrix, que era onde o Neo vivia, que na verdade era uma representação em forma de software para manter aprisionada a mente humana. Exatamente, no filme era como se nós, onde a gente está vivendo agora, como se a gente tivesse preso numa realidade dentro de um software sendo controlado por máquinas para gerar energia. Muita doideira. Não dá para explicar bem o teor do filme num vídeo tão curto, porque é muito complexo. Quem assistiu o filme Matrix sabe que é de explodir a cabeça. Voltamos para Morfeu, representado pelo Lawrence Fishburne, foi lá, resgatou o Neo porque havia uma profecia de que o Neo ia ser o cara, e presta muita atenção nessa informação que é importante, ia ser o cara que ia resgatar os humanos do controle das máquinas. Isso no primeiro filme. O primeiro filme apresenta ali os personagens, o Neo tentando se entender fora da Matrix, na realidade mesmo, tentando entender como funcionava as habilidades dele, se encontrando como esse cara que seria lá o grande defensor da humanidade. Passou-se para o segundo filme, onde ele já começa a desenvolver as habilidades dele, ele já está ali buscando dentro da Matrix combater os agentes que trabalhavam lá, que na verdade eram projeções, softwares desenvolvidos pelas máquinas para controlar a Matrix. Então o segundo filme é o Neo ali tentando abrir e fechar as portas, né, desse mundo da Matrix. E o terceiro filme é, enfim, o desfecho, que é onde o Neo e a sua namorada, interpretado pela
Deixa eu ver aqui, deixa eu pegar aqui o nome dela. Interpretada por Carrie-Anne Moss, que era a Trinity, onde os dois vão finalmente encarar as máquinas ali para salvar a cidade Zion, que é a última cidade dos seres humanos fora da Matrix. Nesse processo, infelizmente, a Trinity acaba morrendo e o Neo meio que se oferece para as máquinas para combater um vírus que estava destruindo Matrix, que era o antigo agente desenvolvido pelas próprias máquinas para controlar o Matrix. No meio do processo, as máquinas perderam o controle desse cara e o Neo foi lá e fez um acordo, né? Costurou um acordo. Que ele combateria o Smith, que era esse agente, e em troca as máquinas parariam de atacar Zion. Beleza. O filme terminou, eu lembro que eu assisti esse filme, eu acho que foi em 2003, 2002, por aí. E eu saí do cinema assim, nossa, cara, eu não acredito. Que final... Porque terminou os dois personagens principais morrendo. A gente teve a Trinity, que morreu logo de cara ali, quando eles vão enfrentar as máquinas, e o Neo, que depois termina sendo levado lá pelas máquinas. Depois do combate que ele teve com o Smith, ele parece que não sobrevive, que não aguentou. Passaram-se quase 20 anos, passaram-se mais de 20 anos do lançamento do primeiro filme, e a gente ficou com esse final engasgado aqui. Por que engasgado? Porque a profecia dizia que o Neo tinha sido escolhido para libertar os humanos da maldade das máquinas, acabar com o Matrix e liberar todas as mentes que efetivamente eram aprisionadas ali pelas máquinas para gerarem energia. O que não aconteceu. O final da trilogia termina com o Neo fazendo um acordo para salvar unicamente os seres humanos que estavam na cidade de Zion. E o resto que estava aprisionado lá na Matrix ficou para trás. Beleza? Então a gente ficou nessa. E aí, o que vem depois? Passaram-se anos e aí finalmente os irmãos Wachowski, que é um pouco difícil de dizer, retomaram o projeto, conseguiram trazer Lawrence Fishburne, Carrie-Anne Moss e o Keanu Reeves para o projeto novamente. E segundo os vazamentos que já andaram rolando por aí, as filmagens já se encerraram. O título vai ser Matrix, a Ressurreição. O que eu diria que é muito digno, porque eles vão precisar trazer de volta dos mortos o Neo, que morreu no último filme, e a Trinity, que são os dois personagens principais da saga. A gente não sabe ainda o que esperar. Algumas pessoas apostam que o Neo vai agora retomar, mas numa figura de orientador de um novo prometido, que ele vai lá procurar um novo cara para assumir o papel dele, o que eu não acho que seja muito coerente. O próprio Oráculo, que era uma personagem feminina, inclusive, dos 3 primeiros filmes, que servia meio que para fazer profecias a respeito de todo esse processo, termina o filme. Aliás, ele diz diversas vezes que o único escolhido é o Neo. Se o Neo é o único escolhido, não tem para outra história. Vamos ver como é que eles vão desenrolar isso aí. Então eu acho que essa teoria de que ele vai vir para de repente recrutar um outro escolhido, eu acho meio difícil. Minha aposta é que esse Matrix 4, o Neo vai vir para terminar de vez com a Matrix e acabar com todas as mentes que estão aprisionadas pelas máquinas. Isso porque no fim do último filme, o Oráculo, conversando com o cara que controlava a cidade das máquinas, questionou ele até quando essa paz duraria, já que o Neo foi criado para chegar matando e acabar com o poderio lá, com o reino da cidade das máquinas e libertar as mentes humanas. O fato é que o filme foi para a década de 90 e começo dos anos 2000, o que o universo da Marvel está sendo agora para a gente. Veio para quebrar paradigmas, introduzir novas tecnologias de cinema. E eu não espero menos do que um grande uau nesse filme quarto que vai ser lançado. Que já deveria ter sido lançado, mas graças ao nosso problema global, que todo mundo sabe o que eu estou falando, as coisas estão sendo continuamente atrasadas.
Vamos ver o que esse quarto filme vai trazer pra gente. O fato é de quem tem mais ou menos a minha idade, ali tá na casa dos 30, tá muito empolgado. O próprio Keanu Reeves já deu algumas entrevistas sobre o assunto. E eu, particularmente, depois de ter assistido por diversas vezes esses 3 filmes, eu estou extremamente empolgada para saber o que vai rolar. Então fica de olho. Não esquece de deixar o like, curtir, fazer inscrição, ativar o sininho, essa coisa toda que vocês já sabem. E a gente se vê na próxima. Tchau, falou, valeu!